Olá, eu sou Juliana, neurologista, e eu quero contribuir um pouquinho para essa orientação nesses tempos difíceis, de muitas dúvidas, em que a orientação geral é que você fique em casa se tiver sintomas leves de qualquer alteração de saúde. No meio disso tudo, quando pensar em procurar um neurologista? Eu vou dividir a fala em duas partes. A primeira, tem manifestação neurológica na Covid-19? E a segunda, quais são os sintomas neurológicos em que eu não posso deixar de procurar um pronto-socorro? Quanto à primeira parte, foram relatados sintomas neurológicos na Covid-19? Bom, já foram relatados sintomas de outros aparelhos fora o trato respiratório, como por exemplo o trato gastrointestinal, foi relatado diarreia, dor abdominal, isso já tá claro. Com relação aos sintomas neurológicos, também já tem artigo falando sobre isso. Primeiro, existe uma plausibilidade biológica, né? Tem já artigos da época de 2002 da SARS-CoV-1, né? Que naquela época um outro coronavírus gerou uma epidemia, e na época da MERS de 2012 também. Nessas épocas tiveram artigos relatando que nas autópsias foi encontrado material genético no cérebro de pacientes e também material genético no líquor deles, né? Isso já é uma evidência. Atualmente, nos infectados pelo COVID-2, nas autópsias também foram vistos cérebros inchados e com dano neuronal, indicando que sim, o vírus pode chegar lá no sistema nervoso central. Bom, existe um caminho daí para o biológico, para o clínico, né? Que é aquela parte em que a gente consegue ver manifestações, diagnosticar e mensurar. Do ponto de vista clínico, o que tem de mais palpável até agora foi um artigo chinês, que já estava disponível online há alguns dias, mas foi efetivamente publicado agora no dia 10 de abril, no JAMA Neurology, em que foram revisados 214 prontuários de pacientes que ficaram em 3 hospitais de janeiro a fevereiro. E eles chamaram vários sintomas de neurológicos e os dividiram em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. 36% dos pacientes tinham alguns desses sintomas que eles selecionaram. Eles chamaram de sintoma de sistema nervoso central, né, que atinge encéfalo e medula, tontura, dor de cabeça, acidente vascular cerebral, alteração de consciência, crise epilética e alteração de coordenação, que é a ataxia. E chamaram de alteração neurológica do sistema nervoso periférico, que envolve nervo, músculo e junção neuromuscular, a dor muscular com subida da enzima muscular, que é a CPK, e alterações de nervos periféricos, que são nervos que carregam as sensações de olfato e de paladar. Eu digo chamaram de sintomas neurológicos porque, na maioria, são sintomas um pouco inespecíficos. Uma crítica do artigo é essa, que a gente não sabe bem se esses sintomas foram causados pelo impacto direto do vírus no sistema nervoso central ou periférico, ou se são sintomas por repercussão do impacto do vírus em outros órgãos, né? Fica um pouquinho difícil, tanto que, por exemplo, quando eu falo em alteração de olfato, muita gente vai falar, bom, mas isso é uma coisa que eu procuraria um otorrino. Sim, em geral sim, né? Em tempos fora desse contexto aqui do Covid, uma alteração de olfato eminentemente é um problema do nariz, né? Uma obstrução do nariz, tem lá um pólipo, um trauma, uma deformidade óssea, alguma coisa que esteja atrapalhando as células epiteliais ou o nervo a carregar essa informação lá para o cérebro. Em tempos de Covid, o que foi a informação interessante aí, foi o que eu achei de mais interessante nesse artigo. Esses pacientes que tiveram alteração de olfato súbita não tinham obstrução nasal, ou seja, não deve ser do nariz. E por que a gente pensa que possa ser uma causa neurológica também? Porque um dos meios do vírus chegar até o cérebro é pela infecção direta do bulbo olfatório, né? Então, o nervo carrega essa informação, carrega o vírus lá para o cérebro. O outro modo do vírus chegar ao cérebro é pela via hematogênica. Então, o vírus chega primeiro em outro órgão, por exemplo, pulmão, cai na corrente sanguínea e chega até o cérebro. Então, esse
tem sido colocado como um sintoma relativamente comum. Nesse artigo, a porcentagem não foi tão grande, mas uma crítica do artigo é também. Como ele se baseou no que estava escrito no prontuário, os médicos, na hora, podem não ter perguntado, né, de sintomas mais leves, ou os pacientes podem não ter atinado para isso e podem não ter relatado. Em relatos de outros locais, a porcentagem de quem teve alteração de olfato e paladar é maior. Então, foi uma recomendação de algumas sociedades no mundo, inclusive da Sociedade Brasileira de Otorrino, que pacientes com anosmia ou hiposmia, que é essa alteração súbita de olfato, sem obstrução nasal, sejam considerados potenciais infectados pela COVID-2 e fiquem em isolamento domiciliar por 14 dias, tá? Então, essas outras manifestações neurológicas, né, mais específicas, como AVC, crise epilética, são coisas que ocorrem também dependente do vírus e não foi possível estabelecer uma relação de causa e efeito ainda com relação ao vírus, tá?